Por que usar curativo transparente em acesso venoso periférico? Alguns exemplos aqui fechadinhos, esses são só amostras. Tem várias marcas, vários modelos, mas a finalidade deles são sempre o mesmo. Na imagem a seguir tem um deles colocado no acesso periférico, para vocês terem uma ideia de como que ele fica colocado. Só para relembrar, o acesso venoso periférico é aquele de curta permanência, aquele pequenininho que a gente coloca para infusão de medicamentos, administração de soro, um dispositivo muito comum na área da saúde. Revisando um pouco os princípios básicos da punção, é muito importante lembrar sempre da higiene de mãos antes e depois do procedimento, independente do uso de luvas, dos EPIs, antes mesmo de colocar a luva, sempre se higieniza as mãos. Nós começamos a avaliar as veias do mais distal para o proximal, então dar preferência para as veias mais distais. Caso não encontre, aí sim eu vou para veias mais proximais. Claro que tudo isso que eu estou falando não é em situação de emergência, onde se tem que agir mais rápido. São em situações do cotidiano. Nunca esquecer dos EPIs para o procedimento, para garantir a segurança nossa e segurança do paciente também com relação à contaminação. Outro ponto importante e que poucos sabem é que o catéter, quanto mais calibroso, mais ele é prejudicial para a veia. As chances de complicação com esse tipo de punção são maiores, porque o catéter em contato com o lúmen, com a parede da veia, ele irrita, faz inflamação. Então, quanto menor o calibre, melhor. Claro que tudo isso deve ser avaliado de acordo com a clínica do paciente, com a necessidade de volume que ele vai receber, mas lembre-se sempre disso, catéteres maiores tendem a fazer flebite mais fácil. Um desses danos, dessas complicações então provocadas pelo uso do catéter venoso periférico é a flebite. A flebite é a inflamação do vaso da veia devido a alguma irritação, contaminação, algum processo que provocou inflamação local e desencadeou esse processo. Como que nós identificamos a flebite? Geralmente o paciente começa a relatar dor, desconforto no local da punção, logo a gente percebe que o local fica vermelho, um pouco mais endurecido, pode ter edema ou inchaço no local. Quando você palpa, você sente que está mais durinho, próximo do acesso. E em algumas situações, um dos sinais que o paciente apresenta é a febre. Por isso, deve-se ter uma avaliação constante desse acesso. E se o paciente começou a relatar dor, incômodo, desconforto no local, troca, porque provavelmente esse já é um sinal de que está iniciando uma flebite. Algumas situações favorecem o aparecimento dessas complicações, como por exemplo, algumas medicações que são mais irritantes para a veia, a fixação inadequada do catéter, a falta de avaliação constante do sítio de punção, a contaminação durante a instalação do dispositivo, a contaminação durante a instalação ou durante o preparo da medicação, ou a falta de higiene de mãos em todos ou em um desses processos que pode provocar contaminação aí em qualquer momento e causar esse dano. Porém, nós temos algumas medidas que podem minimizar a chance disso acontecer. Nem sempre é possível, porque como eu falei, em alguns casos a própria medicação pode causar esse dano, mas a gente pode minimizar como? Instalando esse catéter de forma adequada, higienizando as mãos, fazendo da forma asséptica, preparando as medicações de forma correta, então é muito importante termos um protocolo de diluição para minimizar esse risco. A avaliação constante e diária desse catéter, da inserção do catéter, é importante que nós visualizemos próximo de onde está inserido o catéter e na inserção onde ele está inserido, para ver se não tem esses sinais de dor, edema, vermelhidão. Higiene de mãos durante a manipulação desses medicamentos e a higiene de mãos antes da manipulação desses dispositivos. Então o paciente já está puncionado, já está com o catéter, está sendo utilizado ali há dias. Sempre que for manipular, utilizar esse catéter, faça a higiene de mãos e garante que você não está levando contaminação para a corrente sanguínea do paciente. A fixação adequada do catéter também minimiza a chance de complicação, porque uma vez que eu mantenho ele estável, evito que ele fique em atrito com a veia, então eu diminuo o risco de fazer flebite e ter outras complicações. Já que uma das medidas de prevenção de complicação por uso do catéter periférico é o curativo, esse curativo transparente nos auxilia nessas questões de avaliação. Eu consigo de forma contínua visualizar a inserção do catéter e observar se tem sinais de flebite, de infecção, alguma sujidade que eu tenho que trocar o catéter. Então ele previne uma complicação. Se eu observo, opa, já começou a ficar vermelho,
Já troco esse catéter, já tiro esse catéter, não espero chegar na flebite em si para então tomar as medidas cabíveis. Infelizmente, esse curativo que nos permite visualizar a inserção do catéter não é a realidade de toda a instituição de saúde, mas as que têm sabem da importância e de como beneficia a equipe e o paciente. O uso de esparadrapo ou outras fitas não permitem que a gente visualize a inserção do catéter, então a gente faz uma avaliação mais periférica, né? A gente consegue observar em volta da punção, mas o sítio em si a gente não consegue. Espero que tenham entendido e tirado algumas dúvidas sobre esse tipo de curativo e até mais!